perseverança para prosseguirmos e vivermos os propósitos de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Te louvamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas, e o Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas, e o Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem entrará com os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem entrará com teus braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem entrará com teus braços fortes do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem entrará? Aleluia. Louvado seja Deus, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Um beijo no coração, os irmãos que estão conosco nas redes sociais, através da live. Que Deus nessa noite seja exaltado, engrandecido, porque tudo que podemos entregar para Deus não é ouro, nem prata, pois Deus entregou de todo ouro e de toda prata. Mas o que nós podemos entregar ao Senhor é a nossa vida, é a nossa essência, é o nosso coração derramado na presença do Senhor. Que o Senhor venha te abençoar no alto da sua cabeça, a planta dos teus pés, tirando toda dor, toda insegurança, todo medo e trazendo a fortaleza do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus
e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão, nunca faltarão, nunca secarão. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo é a fonte da água viva que transborda por toda a eternidade. Uma fonte que não seca e uma fonte que está a jorrar todos os dias da nossa vida. Por isso o próprio Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Nós possamos beber desta água, água que cura, água transformadora. E graças a Deus, que tudo na vida passa. E se você nesta noite está passando por um tempo de tribulação, um tempo de muitas dificuldades, entrega ao Senhor nesta hora as tuas aflições, as tuas causas, e deixa Ele tirar toda a ansiedade, acalmar o teu coração, refrigerar a tua alma, em nome de Jesus. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregues tua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Receba. Ele colocou a fé do princípio ao fim em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traz sombretas, se a cruz pesada for.
porque era grande homem. E disse o rei a
e sustentar-te-ei em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba como rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão? Por que me recompensaria o rei com tal recompensa? Deixa eu voltar ao teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o teu servo que manda. Vá com ele, com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: minha mãe irá comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta palavra é para os chamados, os escolhidos, aqueles que agradam o coração do Senhor. Aqui é o rei Davi, já velho também, já numa idade avançada, porém com um amigo, com um irmão querido, com uma idade ainda muito mais avançada que ele, chamado Barzilai. Um homem honesto, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem com coração gigante, de receptivo, e que abençoou o rei Davi num momento muito delicado na sua vida. E aqui eu paro para pensar, irmãos, que Deus, Ele é Deus de oportunidades. E assim como a vida, ela tem as suas estações, tem os vales, tem os montes, tem os altos, tem os baixos, tem o calor, o frio, a chuva, o sol. Assim também caminha a humanidade. Tanto os cultos como os incultos, os doutores, como aqueles que não têm nenhum estudo, os ricos, os pobres, toda sorte de classe social, né? E porque a Bíblia diz que a chuva chove sobre os bons e sobre os maus. Quando nós falamos do rei Davi, a Bíblia diz assim, que era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que era riquíssimo. Os irmãos já conhecem a história, sabe que Salomão foi filho do rei Davi. Agora, teve uma época que Davi, ele estava sem dinheiro, ele estava pobre, não que ele era pobre, mas não que ele não tinha dinheiro, ele estava sem dinheiro e ele estava pobre. Foi uma estação, ele estava fugitivo, ele estava com medo, ele estava amedrontado. Pensa numa perseguição terrível. Tudo que tinha que acontecer com Davi aconteceu naquele tempo. Agora, ele viveu o ápice com Deus, mas também a mesma pessoa que ele era, o mesmo Deus que ele servia, permitiu que ele vivesse lá no vale. E naquele vale que ele estava, irmãos, esse homem que a Bíblia está contando, que tinha 80 anos de idade, chamado Barzilai, foi o que acolheu Davi, foi o que alimentou Davi, o que deu comida para ele, o que deu água, o que deu pão, o que deu carinho, o que deu o seu ouvido para escutar as lamúrias do rei. Porque, irmãos, tem dias que você está animado, você ajuda muitas pessoas, você aconselha, mas tem dias que parece que você precisa se ajudar. Tem dias que parece que você precisa receber conselhos. E a Bíblia é tremenda, porque ela diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. E Deus, irmãos, ao contrário do diabo, ele sempre coloca pessoas certas, na hora certa, no momento certo,
para ser luz de Deus na tua vida, para ser a palavra, para ser um instrumento do Senhor nas tuas mãos. Como o diabo ele também faz exatamente dessa maneira, mas ao contrário. Ele sempre tem um barquinho preparado para você. A hora que você quer desistir, a hora que você quer chutar o pau, a hora que você quer sumir, saiba que o diabo sempre tem um bote ali preparado para você pular no navio, sair da embarcação do Senhor e entrar no bote. Mas não faça isso, independente da situação. Se é consequência do seu pecado, se é consequência dos seus erros, se é permissividade de Deus, independente do que for, passe tudo que você precisa passar no Senhor, em Deus, porque Deus ele vai te sustentar em todos os momentos. Quando a gente fala de sustento, nem logo a gente imagina que é comida ou que é finanças, mas é muito além disso. O maior sustento que o Senhor faz conosco é o sustento emocional, é o sustento da fé, da perseverança, porque um homem ele pode estar comendo bem, ele pode estar dormindo bem, ele pode estar com dinheiro, com as contas em dia, estar com o dinheiro aplicado, mas se ele não estiver bem emocionalmente, se ele não tiver fé, este homem está perdido e é uma presa muito fácil nas mãos de Satanás. Porque tudo que nós temos, irmãos, é a fé. Imagina que de dia para a noite, Davi que tinha tudo, agora ele não tinha nada. E além de não ter absolutamente nada naquele momento, porque isso quer dizer para vocês que tudo é temporário, então eu já quero profetizar aqui que você vai voltar a sorrir, que você vai voltar a ter prazer na tua família, vai voltar a ter prazer com a tua servidão a Deus, porque, queridos, quando muitas pessoas passam por tantas lutas, não é que perdem a vontade de servir a Deus, mas o ânimo não é o mesmo, e é uma grande verdade, e por isso que nós temos que ser verdade diante da verdade, porque seria muita, me perdoa a expressão, seria muita idiotice nós tentarmos ou queremos enganar a Deus, né? É subestimar a capacidade da onipotência, de presença, de ciência de um Deus Altíssimo. E é isso que nós precisamos entender. E por isso os próprios salmistas dizem assim: Senhor, não me dê nem muito para que eu não venha te esquecer, mas também não me dê tão pouco para que eu não venha te abandonar. Não é isso? Porque o que ele estava pedindo é equilíbrio, porque tem pessoas, irmãos, que recebem enxurradas de Deus e acabam se perdendo. Qual que foi o homem, por incrível que pareça, a gente pode fazer até uma ilustração, qual que foi o homem mais burro da Bíblia? Vocês parecem que eu vou falar uma coisa, mas não é. Uma blasfêmia, né? Uma heresia. Salomão. Por quê? Porque ele foi o homem mais sábio, o homem mais limpo, e não usou a sua sabedoria para terminar bem. Deus falou assim: você não vai se contaminar com aquelas mulheres do lado. E ele foi e se contaminou. E por quê? Porque não tinha mulher? Ou porque tinha pouco? Não, ele tinha demais. Isso, um exagero para ele, fez com que ele deixasse buscar Deus. Pastor, onde está a Bíblia? Irmãos, a Bíblia diz assim: que Salomão, tudo que os olhos dele desejou, ele fez. Uma mulher já dá um trabalho doido, né? Imagina a mim, né? Você tem problema com a sogra? Você imagina aquela multidão que sobe. Irmão, esse cara não tinha pedido para servir a Deus. Agora a gente brinca, mas é uma outra realidade, né? Ele disse que ele bebia até atordoar. Ele começou a construir templos, habitações, não parou. Tudo que ele quis plantar hortas, ele plantou. Então o cara faz tanto, tem tempo para Deus. Aí você dá brecha. O próprio pai dele, que nós estamos falando de Davi, aconteceu o que aconteceu com Salomão. Davi ganhava todas as guerras. O dia que ele não foi para a guerra, ele perdeu a
vida dele. Porque ele estava no iado da casa dele, e tem um ditado que é popular, mas não é verdade: oficina vazia, oficina do capeta, né? Mente vazia, oficina do capeta. Davi estava lá e começou a olhar para uma mulher tomando banho na Betseba, a mulher do melhor amigo dele. Ele, enquanto todo mundo estava guerreando, ele nunca tinha parado daquela maneira. Aquele que ele parou e começou a olhar para uma mulher. Aí começou a perseguição. Então, queridos, escuta essa palavra profética. Ainda que guerra é guerra, Jesus falou: no mundo passareis por guerras, no mundo passareis por aflições, no mundo passareis por problemas. Não pare, não pare. Você tem que parar para dormir, você tem que parar para comer, você tem que parar para férias, mas não pare o seu dia a dia por nada, nem porque está triste, nem porque está abatido, nem por isso, porque está humilhado. Tudo isso faz parte. Todo mundo já foi traído, todo mundo já foi humilhado, todo mundo já passou por todas as situações, mas nós estamos aqui. Por quê? Porque nós somos melhores que alguém? Não, pelo contrário, porque o Senhor tem nos sustentado. E a virtude do cristão é nunca parar. Davi não parou. Ele sofreu as consequências do pecado dele, e aqui ele estava triste. Por quê? Porque um dos seus filhos estava humilhando ele em praça pública com as concubinas do seu pai. Então ali, além de ele estar naquela situação, esse filho humilhando e pediu a cabeça do seu pai, porque ele queria ver o seu próprio pai morto. E nesse tempo, Barzilai acolheu. E eu fico imaginando a conversa de Davi com um homem de mais idade. Esse homem não era rico, esse homem não tinha dinheiro que Davi tinha, mas ele tinha o Espírito do Senhor também. E com toda certeza Deus enviou Davi lá para ser aconselhado por este homem. E aí, eu imagino que Davi tinha dito assim: olha, eu errei, eu pequei, mas o que o meu filho está fazendo comigo é desumano. Eu nunca fiz isso com meus filhos, eu nunca humilhei meus filhos, eu nunca traí meus filhos. Agora, os que os meus filhos estão fazendo comigo, isso é incoerente. Talvez, sabe aquela lamentação, aquela situação, e as palavras de Barzilai tenha sido isso: Davi, meu filho, tudo passa. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher, e passou. Porque ali não era mais o filho dele. O filho dele estava tomado, estava possesso. E aí o filho dele foi morto em combate. E aí Davi pôde voltar para o palácio. Aí ele voltou naquele estágio que ele estava de pobre, ele voltou a ser rico. Porque ele sempre foi rico. Naquele estágio que ele estava de fugitivo, ele voltou agora de andar de cabeça erguida, porque ele sempre andou de cabeça erguida. Então é isso que eu quero dizer para você. Só que o que aconteceu? Aquele homem que cuidou de Davi, nós vemos aqui agora, que ele está com 80 anos, e agora Davi queria honrar. Por isso que Davi disse aqui no final: tudo que você me pedir, eu vou fazer. Porque ele era um homem de Deus, ele queria honrar, porque com a gratidão que ninguém conseguiu acolher Davi, mas aquele Senhor acolheu Davi. Mas quando agora ele vai abençoar Barzilai, olha as palavras de Barzilai. Eu quero que você perceba isso comigo, no verso 34 e 35. Olha o retrato agora desse homem que inverteu agora, né? Antes era Davi que precisava dele, agora olha o retrato desse homem no verso 34. Porém, Barzilai disse ao rei: o rei foi lá para abençoar, para trazer ele para o palácio agora, para dar um bom e melhor para ele. Ele diz assim: quantos serão os anos da minha vida para que eu suba para o rei de Jerusalém? Ele está dizendo: eu sou velho para ir lá para Jerusalém. Da idade de 80 anos eu sou hoje. Poderia eu servir o bom e o mal? Agora, Barzilai não acreditava nem mais nele. Aquele cara que aconselhou, que deu direção, que abençoou o rei Davi, ele estava agora no outro lado da margem. Eu consigo discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto de comer e beber? Olha que profundo
eu quero parar um pouquinho. O que a Bíblia fala que é o melhor da vida? É comer, beber, desfrutar da consequência do seu trabalho, que é o fruto do seu trabalho, e a companhia da sua esposa. Eles são os dois, são a sua carne. Então, isso é o melhor que a gente possa viver. Agora, esse homem está dizendo assim: eu não consigo discernir do bem e do mal, agora, nem comer, nem beber, eu não sei mais. Agora, sabe qual era a realidade dele? Ele estava comendo só para sobreviver. Ele não estava comendo por prazer. E aí que eu quero chegar. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente vive só por necessidade, para suprir necessidade. Parece que a vida não tem mais prazer. Entendeu? Agora, imagina o seguinte: se você está comendo uma comida deliciosa, calórica, você vai estar pensando naquele momento, naquela comida, se ela vai te fazer mal, se ela tem colesterol. Dá nada, você está comendo e degustando, né? Depois você tem que pensar, né? Mas naquele momento você está degustando aquela comida. Por quê? Porque vai te dando prazer. Agora, irmãos, tem tantas pessoas que estão comendo, não sente mais o gosto da comida. Até água. Tem gente que fala que a água não tem gosto. Para mim tem gosto. Uma água, quando tem sede, com esse calor, uma água fresquinha, é uma bênção, Senhor. Mas as pessoas tomam água, comem sem prazer. Quer mais coisa? As pessoas vivem em família sem prazer. Aqui é uma necessidade, de ter uma casa, de ter uma família. Né? O que as pessoas vão pensar? Não, você tem que ter prazer naquilo que Deus te deu. Irmãos, esse homem ele perdeu esse prazer tudo por causa da idade. Tem outros que perdem prazer porque é muito ruim. Tem outros que perdem prazer porque é uma enfermidade que está passando. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu te digo: não deixe que você viva só para ser suprido. Viva para ser feliz. Viva para ter prazer nas coisas que você faz. Independente se as pessoas acham que o que você está fazendo é bom ou ruim. Independente. Se você gosta de assistir um bom filme na televisão, uma bacia de pipoca e um chá gelado, faça isso. Você tem prazer nisso? Faça isso. Entendeu, irmãos? Se você tem vontade de cuidar do seu jardim, eu gosto de cuidar do meu jardim. Eu gosto de cortar grama. Tem gente que fala: pastor, você é doido, você podia estar passeando. Não, doido é você que vai querer passear lá, ir lá para uma serra, lá, passar uma aventura, um risco, né? Eu quero ficar aqui na paz. Então, se você tem prazer aqui, faça, porque vai ter um momento da tua vida que você não vai mais ter prazer. É triste, mas é verdade. Independente se você serve a Deus ou não, porque a negativa, a Bíblia fala que até o 70 vai ter, depois é enfado e canseira. Você não vai ser o mesmo. É nada. Então, tenha prazer. Agora, o que Davi estava falando para ele? Agora, ele falou: não, mas eu quero te trazer para cá para você ter prazer. Porque a Bíblia diz que os velhos que estão em Deus, até na sua velhice, darão frutos. Irmãos, um homem que tem prazer em viver, ele sempre vai dar fruto. Ele sempre vai conseguir abençoar. Ele sempre vai ter uma palavra. Ele sempre vai ter que passar para as pessoas, porque ele está cheio de alegria. É isso que a Bíblia diz, né? Olha o que, continuando o verso. Poderia o teu servo ter gosto de comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantores? Ele estava meio parecido com aquela velhinha da Praça Nossa, você lembra antigamente? Ele estava ficando surdo. O pai, me dá café, queixo, né? Não, é café, brincando. Mas é verdade, até a audição vai se perder. Aí ele diz assim: e por que será o teu servo ainda pesado ao reino do Senhor? Agora, olha aqui
você pega o caráter e a dignidade desse homem. E um homem que é consciente, diz assim: Senhor, eu tenho 80 anos de idade. Para que o Senhor quer me levar? Eu vou te dar trabalho. Eu uso fralda geriátrica. Eu tenho lá uma pilha de remédio que eu tenho que tomar todas as horas. Eu tenho que medir a pressão toda hora. Eu tenho dor nos ossos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu vou te dar um monte de trabalho. Para que você quer? Eu quero que ele cante. Porque é isso que o Senhor quer. Quando ninguém mais te quer, quando você é um cachorro morto, quando você é velho, quando você não pode oferecer nada para ninguém, Deus te quer. Quando ninguém queria Davi, Deus colocou Barzilai em cima de Davi. Porque Davi rico todo mundo quer, Davi rei todo mundo quer. Agora Davi pobre ninguém quer. Queria o filho de Davi, queria Absalão, que agora ia usurpar o trono do rei. Só que ele morreu. Morreu primeiro. Eu vi meus pais. Mas a lógica é o velho morrer primeiro. Sim, a lógica. Mas não esqueça que Deus não usa lógica. Deus é todo poderoso. Ele dá a vida e tira a vida a hora que ele quer. Ele enriquece e empobrece a hora que ele quer. Ele abate o dia a hora que ele quer. Então, queridos, receba essa palavra nessa noite e tenha prazer em Deus. Tenha prazer na vida com o Senhor. É fácil a vida? Não é fácil. Mas com Deus, ela é suportável. E você tem prazer. Até o som no seu ouvido. Eu me lembro que eu era casado com a minha esposa, novinho, e ela dizia assim, que tinha não sei se era um cunhado, que ele gostava de ouvir, e eu sempre marquei isso. O bife fritando. Ouvi o bife fritando, eu falei, meu Deus, para acabar, não é o cheiro, não, eu ouvi o bife. Agora imagina o cheiro. Você ouve o bife. Olha que prazer. Aí a hora que você senta para comer, você fala, é bom demais. Não é verdade? Irmão, é esse prazer que eu estou dizendo. Deus, Ele deu um manjar para nós. Você consegue compreender isso? Independente da nossa situação. Independente se você acha que você está bem. Porque, queridos, tem pessoas que são novas e acham que são velhas. Agora, tem pessoas que são velhas e acham que são novas. Tem de tudo nesse mundo, não é verdade? Agora, o importante é que em cada estação, em cada fase da sua vida, você tenha prazer de ser feliz com o teu bife. Se não tem um bife, você vai comer outra coisa que Deus vai preparar para você e vai comer com um gosto mais saboroso que o bife. Porque Deus faz assim. Ele supre as nossas necessidades. Então eu quero declarar para a tua vida que a tua alegria está voltando. O cheiro do bife, o barulho do bife está voltando. O prazer de comer, de beber, de viver em família, de servir a Deus, de orar, de jejuar, está voltando. Então, tudo isso que você está passando é uma enganação. Primeiro que o diabo engana, depois o mundo engana, e quer a última para acabar, a gente se engana. Porque ninguém verdadeiramente sabe a força que tem, a não ser quando Deus nos dá o coração. E você sabe a força que você tem. Porque Deus te faz. Você fala, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não conseguiria. Amém? Eu queria fazer uma oração para você nessa noite. Uma oração para que o Senhor te levante. Que você diga, Senhor, eu estou voltando para a tua mesa. Eu estou voltando para me fartar, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque o Senhor tem infinitamente mais daquilo que eu peço ou daquilo que eu sou. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu sabes, ó Pai, literalmente, as dificuldades, as aflições que cada um dos seus filhos está passando. Uns são na vida familiar, outros na vida emocional, outros na vida financeira, outros com situações com seu cônjuge, outros no trabalho, outras em tantas dificuldades nessa terra, Pai,
com humilhação, com faltas, inúmeras áreas. E eu clamo a Ti nesta noite, que o Senhor venha trazer o Teu prazer em nós, a Tua paz em nós, para que nada perca o gosto, porque o Senhor mesmo tem nos dito que nós somos salvos, e nós que levamos o sabor. E se nós, como sal, não levamos o sabor, então como temperar a vida? Como temperar as devidas situações? Então eu declaro nesta hora a Tua bênção, que assim como Barzilai estava passando também por um momento, ainda que estava numa idade avançada, passando por um momento tempestuoso, pessimista, negativista, ali, Pai, e também autêntico, porque ele sabia do que ele sentia, da idade que ele estava, mas contudo, ele não queria ser peso e dar trabalho para ninguém. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem amor e tem boa vontade, tem alegria em nos tirar da idade avançada, das dores, do vale da sombra da morte, do leito do hospital, no meio do fogo, no meio da fornalha, no meio das dificuldades, no meio das covas dos leões. O Senhor nunca se cansa e nunca se tarda para resgatar os teus filhos. Por isso, Pai, nós exortamos e declaramos que nenhum bote do inimigo fará com que nós venhamos a sair da tua presença. Pelo contrário, quanto mais lutas, quanto mais situações nós passamos, mais estaremos alicerçados no teu amor. Porque o que nos separará do amor de Deus? O nosso prazer está em te servir. O nosso prazer está em ter a tua palavra dentro de nós. E por isso, Pai, assim como profeticamente o Senhor nos fala na palavra, que o rei Davi disse a Barzilai: pedes o que queres que eu te farei, tudo que você quiser eu vou fazer. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus, no Salmo 37, 4, que o Senhor atende os desejos do nosso coração. E por isso, Pai, Tu sabes os desejos de cada um, e são inúmeros, e que o Senhor esteja conosco em todos os desejos, em todas as realizações, para que o resultado final sempre tenha a Tua assinatura, como a nossa digital tem a sua assinatura. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Um beijo no coração de todos, e vamos ter prazer em Deus, na vida e com tudo que o Senhor nos dá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Vão em paz, fiquem em paz, e até domingo às 19h.